Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais Universitária Esportiva hoje, 11 de outubro, véspera de feriado. Ao meu lado, claro, sempre ela, a princesinha do Universitário Esportivo, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, ela, a artilheira do Universitário Esportiva, Emanuele Messi Madeira. E a gente vai começar o programa de hoje falando com os meninos do Parkour, que estão aí com uma bela iniciativa. Eles vão fazer aí um evento para falar um pouco mais a respeito disso. Eles vão conversar aqui com vocês hoje e, claro, fazer o convite. No Boletim Esportivo Mais Notícias, temos medalhas inéditas no badminton, no Pan-Americano de Badminton. Temos também, claro, muitas notícias a respeito do esporte nacional. Do Bola na Rede, claro que a gente vai falar da rodada de ontem, né? Teve jogo entre o Corinthians e o Flamengo. O Flamengo quase consegue o empate, não conseguiu. E todo mundo querendo a estreia do Zizal. O Zizal não estreou, mas de acordo com o Tite, quem sabe no final de semana vai estar o Zizal aí em campo para o Brasil finalmente conhecer o que esse chinês joga. A gente vai falar também da seleção brasileira, porque hoje tem amistoso contra o Iraque. Kaká em campo, a gente vai também comentar um pouquinho isso e passar a possível escalação para vocês. E claro, as rodadas de hoje, porque a 29ª rodada do Brasileirão fecha hoje. Então, fique na sintonia do Universitário Esportiva, que a gente tá no ar. Não importa não, se é pop, se é rock, se é samba, seja o que for. Se é pop, hip hop, reggae, se é jazz, pagode, o seu estilo aonde for. O importante é a qualidade. Altec, alta tecnologia em estúdio. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E vamos começar o nosso Boletim Esportivo falando com o Jorge Valteni do Parkour THE, que eles vão falar hoje do 6º encontro teresinense de parkour, que vai acontecer amanhã, no sábado e no domingo aí pra vocês, movimentar um pouco a cidade. Bom dia, meninos. Bom dia. Então, falem um pouco aqui pros ouvintes como vai ser esse encontro, um encontro que vai ter palestras e, claro, também vai ter a parte prática. Bem, todo ano a gente sempre costuma fazer muito a parte prática, e esse ano a gente tentou inovar trazendo a parte teórica. Na sexta-feira a gente vai trazer todas as palestras que vão acontecer no auditório do HVU aqui na Federal, no CCA. E a gente tem palestras dos praticantes e palestras também de pessoas de fora, uma psicóloga, uma nutricionista e um enfermeiro, que vão falar dos temas que envolvem o parkour. Aí no sábado a gente vai ter a prática e no domingo também. Para quem ainda não viu essa programação dos meninos, já tá no Facebook, tanto na página do Parkour THE quanto na página do evento, 6º Encontro Teresinense de Parkour. Tem toda a programação lá de todas as palestras que vão ter na sexta-feira e, claro, dos 2 dias de treinos. Dando rapidinho, sexta-feira começa que horas? Na sexta, a partir das 2h30 no auditório do Hospital Veterinário Universitário. Exato. E não tem hora para terminar. E o horário nisso é esse, mas antes a gente vai estar nos encontrando lá pelo centro, em frente ao Imop, onde nós estamos com uma ação de doação de sangue. Aí nós estamos chamando o pessoal para que vai doar, e de lá a gente vai fazer um mob e levar todo mundo para o HVU. Tá aí, bela iniciativa dos meninos. Você que está interessado, não conhece o parkour, tá querendo conhecer, ótima maneira, primeiro com um dia ótimo de palestras. Vocês que não viram ainda, tá muito bom. Tem palestra, além dos meninos falando sobre a história do parkour aqui em Teresina, no Piauí, falando da prática. Tem palestra de primeiros socorros, tem palestra também de alongamento, muita coisa boa pra vocês. E vamos falar agora do segundo e do terceiro dia, que eu acho que é o dia que vai mais empolgar o pessoal aí. Como é que vão ser essas práticas? Bem,
As práticas são livres. A gente vai tentar começar com treinos guiados, até para quem tiver interesse, que foi na palestra, gostou e tem interesse em começar, pode começar no dia do encontro, no sábado e no domingo. A gente vai tentar fazer treinos guiados para dar aquela animada geral na galera e depois vai dar uma liberdade maior para eles. No sábado a gente vai começar no Parque da Cidade, às 8 horas. E termina meio-dia, só um intervalo para almoço e já vai à tarde para a Praça dos Skatistas, para a segunda parte do sábado. E no domingo a gente vai estar pelo centro, começando na Praça da Cepisa, e à tarde a gente conseguiu a liberação da pista de pentátulo do 25BC, que a gente vai treinar na estrutura de dentro do quartel. E para isso, quem for treinar vai precisar assinar um termo lá, porque tem toda aquela questão de treinar dentro do quartel também. Mas essa é a programação dos treinos, sábado e domingo. Então, para quem quiser realmente conhecer o parkour e iniciar, para saber, quem sabe gosta, continua na prática, esses treinos vão ter, claro, todo esse preparo para quem realmente está iniciando. Isso. A gente vai tentar trazer uma ideia mesmo de um treino básico no início dos treinos, para aqueles que por acaso vão nas palestras e se interessem já começar um pouco da prática nesses 2 dias de evento. Então no início dos treinos a gente vai sempre dar um alongamento em grupo, uma coisa mais coletiva, e depois sempre tem aquela parte mais que faz os grupinhos ali e cada um treina a sua parte mais específica. Vai ter também a prática de slackline que a gente conseguimos. Vamos selecionar um horário para a galera também se divertir e tentar um pouco se equilibrar lá no slackline. Slackline que a gente já falou aqui no programa, o pessoal já veio aqui falar, já veio fazer propaganda. O pessoal da equipe foi até tentar com eles a Slackline, claro, sem muito sucesso a primeira vez, todo mundo ainda um pouco nervoso. Pra quem não praticou Slackline também, ótimo esporte. Você tá lá, aproveitar agora pra praticar o parkour e tentar um pouquinho de Slackline. Meninos, vamos fazer a propaganda, vamos reforçar o convite pro encontro que começa amanhã e vai até domingo. Isso. Então, galera, pois vamos aparecer lá no evento, vai ser realizado nos dias 12, 13 e 14. E a programação tem no site www.parkour.com. Repetindo rapidinho o site www.parkourthe.com. E no Facebook também tem a página do grupo, que é Parkour THE também. Tem um evento e tem um grupo do Parkour Teresina, que se chama Parkour Teresina, que é onde os praticantes se reúnem para conversar sobre marcar treinos. Também quem tem o interesse de começar a treinar pode procurar o grupo, que a gente está sempre aberto para quem quiser conhecer a prática e para quem quiser começar também. Falando em treino, você que também acabar se interessando no encontro, os meninos também disponibilizam todo mês no site deles e na página do Parkour THE o roteiro de treinos do mês, onde vai ser, quando vai ser e o horário para vocês ficarem direitinho ligados nos treinos do parkour. E a dúvida que pode estar percorrendo aí a cabeça de quem está ouvindo: inscrições. Tem inscrição para poder participar do evento? Não, na verdade a gente não faz um sistema de inscrições, a gente abre o evento para todo mundo que quiser comparecer. A única parte que seria um método de inscrição é para quem for treinar, que tem que assinar um termo de responsabilidade do evento, que é a parte mais para ter a segurança de quem está participando do evento, para não chegar. O pessoal que vem dos estados vizinhos de fora, que esse ano vamos ter praticantes do estado do Ceará e do Maranhão. Então, estaremos disponibilizando alojamento para quem vier de fora e tudo mais. Então tá aí, o convite está feito. Você que ficou com vontade, na verdade, você que tinha vontade de conhecer o parkour, não teve oportunidade, tá aí essa oportunidade a partir de amanhã, aqui na UF, lá no CCA, no hospital, no auditório do Hospital Veterinário. E depois, claro, nas práticas vai ser no Parque da Cidade, na Praça dos Skatistas, no centro e no 25º BC, é isso? Isso. Então, mais informações, entrem em contato com os meninos pelo Facebook, na página do Parkour THE ou pelo site www.parkourthe.com. Isso. Exato. Tá aí, gente, o convite está feito. Meninos, muito obrigada. Amanhã no evento a gente se encontra, porque claro que a gente vai aparecer por lá. E ótimo evento aí pra vocês. A gente agradece e espera a presença de todos, inclusive vocês aqui do programa. Pois é isso aí. E vamos seguir. A gente volta já.
Sexta-feira, dia 12 de outubro, na Tenda Alternativa. Venha conferir o melhor do reggae. Sexta Roots. Com Jura Mijá e Arranjo Roots. Tocando os clássicos da MPB, do pop e muito mais em ritmo de reggae. Jura Mijá e Arranjo Roots. Sexta, dia 12, na Tenda Alternativa. A partir das 22 horas. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Vamos seguir o boletim esportivo, vamos falar de Fórmula 1. Recentemente, Peter Sauber havia anunciado que deixaria a chefia da escuderia, que leva seu sobrenome antes de chegar aos anos 70. Aos 70 anos. Aos anos 70 é difícil, né? Já passou. Hoje, prestes a completar 69, no dia 13 de outubro, ele passou o bastão para Monisha Kaltenborn. Diretora executiva do time suíço e responsável pelas operações de negócios da escuderia de Inryu desde 2010, a indiana de 41 anos se torna oficialmente a primeira chefe de equipe da história da Fórmula 1. Ela chegou a comandar o time em algumas ocasiões esse ano, como no GP do Japão na última semana, e agora assume definitivamente o cargo. Peter Sauber vai continuar como presidente do Conselho de Administração e diretor do grupo estratégico da companhia. Nascida na Índia, mas criada na Áustria, Monisha ingressou na Sauber em 2000 para administrar o departamento jurídico. Pouco tempo depois foi nomeada membro do Conselho de Administração e assumiu o cargo de diretora executiva em janeiro de 2010. No fim de 2011, Peter Sauber transferiu 1/3 das ações da empresa para dirigente. Nesse fim de semana, no GP da Coreia do Sul, Monisha estará em ação pela primeira vez oficialmente no cargo de chefe da equipe Sauber. Os treinos livres em Yeonga às 20 horas de hoje. 22 horas de hoje. Então, quem aí quiser dá mais uma olhadinha como é que tá o desempenho aí dos jogadores, não. Hoje tá difícil. É porque é quinta-feira, véspera de feriado, tá todo mundo aqui na agitação já. Dos pilotos aí da Fórmula 1 para mais essa prova. Claro aí que vocês vão ter mais uma oportunidade. Agora, a gente teve hoje de manhã uma surpresa que pode trazer, quem sabe, o Rubens Barrichello de volta. Porque a Honda avalia a possibilidade de regressar à Fórmula 1 no futuro, sem contudo precisar uma data para que isso ocorra. De acordo com a revista Autocar, a direção da marca japonesa e a FIA conversaram sobre um programa de longo prazo à categoria. Segundo Yoshiharu Yamamoto, integrante do conselho da montadora, que deixou a competição após o fim da temporada 2008, alegando necessidades de concentrar sua atenção nas vendas dos carros, existe de fato a chance de mais um retorno à Fórmula 1. Quem está torcendo muito por isso é o Rubens Barrichello, que tem uma relação especial com os diretores da Honda, ele que já correu pela Honda e está na Fórmula Indy esperando uma contratação de uma equipe que tenha os motores da Honda e que pode ser facilitada justamente por essa relação que ele tem com o pessoal de cima. E tá aí a oportunidade pro Rubinho, quem sabe, voltar. Ele que fez uma boa temporada na Indy, por enquanto vai continuar. Queria até mudar de equipe, mas pelo jeito a única não mudança que aconteceu mudança. Foi da Indy para Stock Car. E vamos ver aí se próximo ano, quem sabe, ele volte pra Fórmula 1 ou não. Mas se ele for continuar na Fórmula Indy, a gente sabe que ele vai continuar lutando aí pra se destacar no automobilismo. E ainda falando de Fórmula 1, vamos falar do Felipe Massa, porque já estamos no final da temporada e o Felipe Massa ainda tá com essa dúvida se vai continuar na Fórmula 1, se não vai, se a Ferrari vai renovar o contrato, se não vai. Ele disse que tá super confiante depois do pódio agora do GP do Japão. Vamos ver o que ele vai fazer no GP da Coreia do Sul, porque ele também precisa ter um bom resultado. Lembrando que o último pódio dele foi na Coreia do Sul em 2010. Ele ia fazendo aniversário aí de 2 anos nessa corrida que vai acontecer nesse final de semana. Agora, é bom também que se diga que já tem gente dizendo que a Ferrari deveria contratar um piloto mais novo, um sangue novo na área ali nos boxes da Ferrari. Tá aí. Bruno Senna tá aí, mas não tá indo lá muito bem não. Vamos seguir, vamos falar agora de basquete. Mesmo que a mudança ainda não tenha sido anunciada pela Liga Nacional de Basquete, a próxima edição do NBB vai ter uma novidade que promete aumentar ainda mais a competitividade do torneio: o rebaixamento, que deixa todo mundo muito tenso. Mas o Palmeiras está na Liga
paulista de basquete, mas tá ok, pelo menos no basquete. Não tá vendo tão bem, mas tá voltando às boas. Mas baseando no regulamento adotado pelo futebol, a entidade que comanda o maior campeonato de basquete nacional decidiu instituir o descenso pela primeira vez em 5 edições do NBB. Porém, as 2 piores equipes entre as 18 inscritas no campeonato não vão ser necessariamente rebaixadas. Elas terão que disputar, depois da fase de classificação, um quadrangular com os 2 primeiros colocados da Supercopa Brasil, torneio organizado pela Confederação Brasileira de Basquete, a CBB, para saber quem deixará a primeira divisão do basquete brasileiro. Os dirigentes que organizam o Novo Basquete Brasil optaram pelo quadrangular, visando proteger as equipes que disputam o torneio desde a sua criação em 2009. Kouros Mandajmi, presidente da LNB, a Liga Nacional de Basquete, foi um dos responsáveis pela mudança e quem agora quer realizar o desejo de criar uma segunda divisão do basquete nacional, antes do término da sua gestão à frente da entidade. Em 2010, a Liga Sorocabana de Basquete e o Tijuca Tênis Clube conquistaram o direito de disputar o NBB através da Supercopa Brasil. Em 2011 foi a vez de Palmeiras e Mogi das Cruzes ficarem com as vagas na elite. Aí o basquete brasileiro também se reorganizando, se montando. Isso é sinal de que o esporte está crescendo no país. Ótimo sinal também ver o basquete crescendo. Na verdade, ótimo sinal ver que o Brasil não é feito só de futebol. Graças a os dirigentes que estão abrindo o olho para essa nova realidade. Agora é também bom que se relembre que o basquete nordestino também está entrando nesse circuito. Nós já temos no NBB o time de basquete cearense, que é aqui de Fortaleza, logo ao lado. Lembrando também que o basquete no Piauí está começando a dar seus primeiros passos novamente com a instituição de ligas e competições sub-20, sub-17. Muita gente, a gente já começa a ver nas quadras, por exemplo, ali na quadra na frente do 25BC, voltar o pessoal praticar o basquete, que ia sempre uma mesma turma, eram as mesmas caras, agora não. Já está começando a diversificar, então isso é um ótimo sinal. E claro, se as praças forem também mais equipadas com, por exemplo, cestas e tabelas, quem sabe não se desenvolvam muito mais e não se descubra aí um bom jogador escondido aí, um talento perdido nessas quadras do Piauí. E vamos continuar falando de basquete porque os astros da NBA recebem milhões de dólares por temporada, mas passam meses viajando por todo o país, presos entre ônibus, aviões, hotéis e ginásios. Então, como achar tempo e no que gastar tanto dinheiro? Al Jefferson, ala pivô do Utah Jazz, teve uma ideia. Já que ele tem 2,8 metros de altura, além de pesar mais de 130 quilos, as camas de hotéis e bancos de aviões e ônibus não são muito confortáveis para ele. Então, nas poucas oportunidades que ele está em casa, Jefferson quer conforto. A solução? Uma cama com mais de 3 metros de comprimento e largura. O custo? $23 mil. Um pequeno e barato presente para o próprio Jefferson. O companheiro de time, o pivô armador Williams, aproveitou uma visita na casa do Jefferson e postou uma foto no seu perfil. Uma foto deitado na cama, que sobra espaço para mais alguns Williams deitar facilmente. Parece assim uma criança deitada na cama dos pais. É basicamente isso. Agora, se tanto conforto vai ajudar o Utah Jazz a superar a campanha da última temporada, quando caiu na primeira rodada dos playoffs para o San Antonio Spurs, só será possível saber em abril de 2013. Agora, essas espalhafatosices dos jogadores, que eu digo Fred, né, que comprou uma BMW aí, que veio com defeito de fabricação. A galera, claro, não perdoou. Levou carrinhos pra ele no CT do Fluminense. E ele ficou um pouco #chateado. E claro, todo mundo aderiu à campanha BMW. Não, ninguém mais vai comprar BMW caro, claro, pra poder apoiar o Fred nesse movimento. Coloca no Procon, Fred. Vamos seguir, vamos parar de brincadeira, vamos falar de coisa séria. Vamos dar dica pra vocês que estão em casa, porque amanhã é feriado. Vocês vão ter sexta, sábado, domingo. E tem estudantes que vão ter até a segunda-feira de folga, porque segunda-feira é dia do professor. Vão ter também a segunda-feira de folga. Vocês vão passar esses 4 dias
sem fazer nada, Vão deitados em casa, assistindo não. TV? Não vão, porque a vão gente vai dar uma dica pra vocês. Vamos falar pra vocês, vamos fazer uma caminhada? Aproveitar esses 4, 5 dias pra fazer uma caminhada? Porque vamos reforçar esse pedido. Porque vários estudos já comprovam que a caminhada é capaz de reduzir riscos de problemas cardíacos e diabetes, indicando que esse benefício pode ser alcançado se praticado por 30 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Mais um estudo de um instituto da Dinamarca aponta que mais importante que a frequência é a intensidade de execução do exercício que ajuda a saúde. De acordo com pesquisadores do Hospital Universitário de Bispebjerg, caminhar a passos rápidos ou fazer outras atividades de maior vigor físico faz com que o coração bata mais rápido, exercitando os músculos cardíacos. Dessa forma, ocorre um aumento do fluxo sanguíneo que é benéfico para o corpo. Para chegar a essa conclusão, os cientistas analisaram durante 10 anos a saúde de mais de 10 mil homens e mulheres dinamarqueses com idades entre 21 e 98 anos. Entre eles, 1 em cada 5 apresentava um conjunto de fatores de risco que dão origem à diabetes e à doença cardíaca. Durante o período da pesquisa, todos os participantes foram monitorados e interrogados sobre a quantidade de exercícios que praticavam. E os autores do estudo compararam os efeitos da corrida, da caminhada rápida e do sedentarismo sobre a saúde cardíaca. A partir dos dados levantados, os pesquisadores notaram que o ato de caminhar numa velocidade mais rápida de 2 a 4 vezes por semana proporcionou maior efeito protetor do que a prática de corrida no mesmo período. O ritmo mais acelerado reduz os fatores de risco entre homens e mulheres para derrames e problemas cardíacos em 50%. Já a corrida apresentou uma redução de 40%. A mesma redução não foi identificada entre aqueles que caminhavam mais lentamente, sendo que no grupo estudado, 15% dos participantes desenvolveram síndrome metabólica. Outro ponto ressaltado no levantamento foi que exercícios mais vigorosos ajudam mais na perda de peso. Tá aí, vocês agora não vão caminhar nesses 4 dias, deviam. A gente fala porque realmente todo faz mundo diferença. Tá precisando, todo mundo precisa fazer algum tipo de exercício. A caminhada é o mais prático, é o mais simples para você que não quer, além de não querer gastar muito, não vai ter muito tempo para fazer muita coisa. Você pode fazer caminhada em casa, na porta de casa. Se você tem uma praça na porta de casa ou perto de casa, faz rapidinho pela rua mesmo, no seu quarteirão. Não vai ocupar muito do seu tempo, não vai te trazer muito trabalho. Além de você também que mora em apartamento ou em casa, de andar escada também ajuda muito nisso. Você pode ficar subindo e descendo escada, também é uma ótima maneira de exercício. Sem contar que pode levar até mesmo o seu bichinho de estimação para passear, aproveitar, que aí você vai ter uma super companhia aí. Agora também vamos falar um pouquinho dessa situação em que muita gente se encontra, que é justamente o sedentarismo. A inatividade física é responsável por 1 em cada 10 mortes por doenças como problemas cardíacos, doença arterial coronariana, diabetes tipo 2 e câncer de mama ou colo retal, segundo estudo divulgado no Reino Unido. A pesquisa publicada na revista médica Lancet estima que 1/3 dos adultos não tem praticado exercícios suficientes, o que tem causado 5,3 milhões de mortes por ano em todo o mundo. O levantamento do Brigham and Women's Hospital e do Harvard Medical School mostra que o sedentarismo está associado a cerca de 6% dos casos de doença arterial coronariana, 7% dos casos de diabetes e 10% dos casos de câncer de cólon e de mama em todo o mundo. De acordo com os médicos, ser sedentário é praticar menos do que 150 minutos semanais de exercícios de forma moderada, como, por exemplo, caminhar 30 minutos 5 vezes por semana. Os pesquisadores dizem que o problema é tão grave que deve ser tratado como uma pandemia e que a solução está em estimular a população a praticar esportes. Segundo a médica Imin Lee, que dirigiu o estudo, todos esses casos de mortes poderiam ter sido prevenidos se a população de cada país e região fosse fisicamente mais ativa. O bom também da gente ver isso é porque isso está mudando muito. Se a gente for olhar para alguns anos, não era assim, as pessoas eram muito mais sedentárias do que elas são hoje. Mesmo que elas tenham mais preocupação com o físico, com a beleza do corpo do que com a própria saúde, mas já é alguma coisa. Falando em tempo de exercício, também faz um tempo que já saiu uma pesquisa
que pra você também que quer emagrecer, acha que tá um pouquinho acima do peso, exercícios de 30 minutos são mais eficazes do que exercícios de 1 hora, porque já foi comprovado, quem pratica 30 minutos pratica bem com mais eficácia, pratica com mais vontade do que quem faz um exercício de 1 hora. A diferença é pouca, mas tem essa diferença, então se você quiser emagrecer, claro, vá procurar primeiro um profissional, claro, pra poder te orientar, mas quer fazer a caminhadazinha de 30 minutos, já ajuda muito pra você. E é bom a gente começar a desculpem, dar uma olhada mais para a questão que o público não, as pessoas de Teresina, elas estão começando a criar um sobrepeso. É visível, é notório você caminhar na rua e as pessoas já aparentarem um grande cansaço justamente por conta desse sobrepeso que estão ganhando. Não é todo mundo, mas uma grande parcela da população tem sim de começar a se preocupar com essa questão, principalmente nas primeiras idades. As crianças estão com a alimentação desregrada. Preste atenção no seu filho, leve ele para caminhar também, faça uma atividade, é bom para a família inteira, então não tem por que não fazer. E claro que a dica aqui em Teresina são algumas das principais avenidas aí que servem de ponto de caminhada, principalmente a Avenida Raul Lopes, lembrando que aos domingos ela tá fechada, todo domingo a Trans vai lá, fecha uma via da avenida para justamente ter espaço para as pessoas caminharem, andarem de bicicleta e para as crianças também estarem participando dessa rotina de exercício, porque na maioria das vezes os pais vão caminhar, é o dia que eles podem, no domingo pode aproveitar também com o filho, levar o filho, deixar o filho lá andando de bicicleta pela rua, fazer ele ficar acompanhando você na caminhada, além, claro, da gente ter também as academias ao ar livre aí, na Marechal tem também, e o ponto da Raul Lopes também, que tem outros pontos como campos de futebol por lá e academias abertas para quem quer jogar vôlei e gosta de jogar vôlei, também tá por lá. E já falando em vôlei, já que eu falei em vôlei, vamos continuar falando de vôlei? Vamos continuar, porque tem Mundial. Porque além de encarar os 5 times campeões dos seus continentes, o Solis terá que passar por outros adversários durante o Mundial de Clubes de Vôlei, que começa nessa semana em Doha, no Catar. Para as meninas, o grupo pode ter dificuldades com a bola, que é diferente daquela usada no Paulista e pelo desgaste de competições. Após encerrar a primeira fase do estadual na terça-feira, ao vencer o SESI de São Paulo, o time de Osasco participou de evento de apresentação da nova patrocinadora e já embarcou na madrugada para a competição mundial. Thaísa, assim como Jaqueline, Sheila, Fernanda Garay e Adenísia, vem de um estresse maior pela conquista da medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Londres. Apesar de um período de férias, as 5 logo tiveram que retornar para reforçar o Solis no Campeonato Paulista. Durante os últimos treinos, além de poupar as mais casadas, Luiz Omar fez com que o grupo trabalhasse com a bola que vai jogar no Mundial de Clubes. A bola é a mesma das Olimpíadas e também da Superliga, mas é diferente daquela que tem sido usada recentemente no Campeonato Paulista pelas meninas. Mais do que o cansaço e a dificuldade com a nova bola, as atletas destacaram a qualidade dos adversários. Principalmente o atual campeão, o Rabita Baku, do Azerbaijão, e o turco Fenerbahçe, que também conta com as campeãs olímpicas Paula Pequeno e a reserva Mari. O grupo do Solis embarca já nessa madrugada, mas só estreia no domingo, diante do Bohai Bank da China. E o atual campeão da Superliga e tetracampeão sul-americano, a equipe de Osasco participou dos 2 últimos mundiais, mas ainda não conquistou o título para sua galeria. Mas a cultura das mulheres em Doha, no Catar, de andarem com o corpo inteiro coberto, fez com que as jogadoras do Solis passassem por uma situação inusitada na cidade no ano passado. Desinformadas sobre a cultura local, algumas atletas foram a um mercado com shorts curtos usados para os jogos e treinos, e uma senhora árabe se sentiu ofendida e reclamou. Mas o pior estava por vir. Os homens locais, acostumados a verem mulheres cheias de roupa, confundiram a situação ao verem as atletas de uniforme e tratar algumas das brasileiras como prostitutas. Para evitar novos constrangimentos, as jogadoras foram orientadas a andarem sempre com o máximo de roupa possível, mesmo com o forte calor que faz no Catar. Além disso, outro item nas instruções pede para que as brasileiras evitem beijos na boca em público, caso algum namorado ou marido esteja presente na cidade para acompanhar a competição. Se a Isiane do basquete tava lascada.
No Mundial, o Solis terá pela frente em seu grupo as chinesas do Bohai Bank, adversárias da estreia, na madrugada de domingo às 4 horas da manhã, horário de Brasília, e também o campeão, o Rabita Baku, do Azerbaijão. No outro grupo tem o Fenerbahçe da Turquia, o Kenya Prisons do Quênia e o Lancheiras de Catânio, de Porto Rico. É isso, as meninas aí que passaram por uma situação realmente complicada no ano passado, mas dessa vez elas disseram que estão ok, não vão mais repetir o erro. E claro, é uma informação básica para todo mundo que vai viajar. Conheçam a cultura de onde vocês vão. Com certeza, é essencial que você conheça, ainda mais se você vai para os países árabes. É essencial até demais você conhecer todas as regras, o possível e o impossível que você não conseguir adquirir, você tem que tentar. Lá tem hotel que não aceita que você use telefone celular. Imagina dentro do hotel. roupa cor. Então você tem que se ligar um pouquinho antes de viajar. Tá aí a dica, antes de viajar, procura direitinho o que pode no país, o que não pode, como é a cultura, para não acontecer nem esse constrangimento ou algo mais grave com você de acabar sendo preso ou qualquer outra coisa. Mas é isso aí, mas vamos continuar falando de vôlei, vamos continuar falando. Agora a gente vai pro vôlei de areia, porque na terça-feira a dupla mais vitoriosa do vôlei de praia brasileiro, Juliana e Larissa, anunciou o término da parceria pro final da temporada 2012. Mas antes de encerrar a dupla, as duas podem alcançar mais uma importante marca, a de 1000 vitórias juntas. Basta vencer 2 partidas na etapa de Belo Horizonte do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia para elas somarem mais uma marca na trajetória repleta de títulos ao longo dos 9 anos em que estiveram juntas. A decisão partiu de Larissa, que optou por abandonar o esporte por um tempo e ainda não sabe se vai encerrar a carreira. Juliana permanece em atividade, mas ainda não decidiu quem será a sua nova parceira. Ela convidou a Maria Elisa, que também se separou da Thalita, mas o convite ainda não foi aceito, não foi oficializado nenhuma parceria por enquanto. E nos resta, claro, esperar para ver o que vai acontecer com as duas grandes duplas brasileiras. E é isso, vamos falar agora de badminton, então. Vamos falar de badminton. O badminton que tá acontecendo aí, o Pan-Americano de badminton adulto em Lima, no Peru, tem piauiense participando. E a gente vai falar ontem de conquistas de piauiense. Na verdade, conquistas do Brasil, O Brasil que conquistou ontem uma medalha inédita no badminton. O bronze por equipes no Pan-Americano, depois de ganhar do México com um placar de 3-0 nas categorias simples feminino com Fabiana Silva, simples masculino com Daniel Paiola e duplos mistos com Paula Beatriz e Alex Jong. Desde a segunda-feira, quando estreou na competição, que está sendo realizada em Lima, no Peru, o Brasil enfrentou o Canadá e perdeu por 3-2 e o Peru, que ganhou pelo mesmo placar. Já nas semifinais, a equipe brasileira perdeu por 3-1 para os Estados Unidos, que enfrenta o Canadá na disputa pelo ouro. O piauiense que está aí participando é o Lucas Alves. A gente já falou que a Gabriele teve problema com a papelada, não se sabe se foi aqui na federação, se sabe se foi na confederação, ela não pôde ir. O Lucas que começa a competir a partir de hoje começam as competições individuais e o Lucas já vai competir, claro, a gente vai trazer as novidades para vocês, como vai se sair o piauiense Lucas e os outros brasileiros. Com destaque para os brasileiros também a Fabiana Silva e o Daniel Paiola, que são grandes nomes do badminton brasileiro e também vão participar da disputa individual. Então, é isso. A Universidade Esportiva volta já. Sábado, dia 13, no Bar do Churu, tem já Tributo Reggae, a festa com Coxa. Por isso, na chapada eu vou jogar. E Full Reggae. Tem que ser rasta. Tributo Reggae. Você não pode perder. Coxa e Full Reggae. Tocando só as pancas. Dia 13, sábado, no Bar do Churu. Coxa e Full Reggae. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na rede. Bola na rede, claro que a gente vai falar de futebol e vamos começar falando do Campeonato Brasileiro Série A.
tivemos vários jogos ontem, tivemos rodadas e times que estavam tentando se recuperar estão conseguindo aí, outros times não estão indo tão bem. Vamos falar do Santos, porque a vida sim sem o Neymar. O Santos teve de jogar novamente sem o seu craque, convocado para defender a seleção que joga hoje, e conquistou algo inédito em sua campanha nessa edição do Campeonato Brasileiro. Mas olha só, contra o Botafogo no Engenhão, em jogo pela 29ª rodada, o Peixe conseguiu a primeira vitória fora de casa sem o camisa 11. O triunfo por 2-0 com gols de André e Miralles foi o quarto da equipe de Muricy Ramalho como visitante. Antes, havia derrotado Palmeiras, Coritiba e Figueirense, mas sempre com seu principal jogador em campo. Agora a equipe está em 10º na tabela com 38 pontos, mais distante da zona de rebaixamento. O Santos encerra uma série de 3 partidas sem vitórias. O Botafogo, por sua vez, vê sua série negativa aumentar. São 6 partidas sem uma vitória sequer. Substituto do goleiro Jefferson, também convocado por Mano Menezes, Renan perdeu pela primeira vez depois de 23 partidas. Foram 10 vitórias e 3 empates. Desde 2009, o reserva não deixava o campo derrotado. Em oitavo, com 40 pontos, o Glorioso continua a 10 pontos do Vasco. Tá aí o jogo ontem, o Santos estava tentando se manter também longe da zona de rebaixamento, se manter na zona intermediária da tabela, tá conseguindo aí em 10º, bem no meio da tabela. E sem o Neymar, uma conquista, conseguir vencer aí, esperar o Santos, que ainda tem mais 3 jogos sem o Neymar. E vamos ver como é que vai ser. A situação complicada fica a do Botafogo, que fica cada vez pior. O pessoal, há muito tempo, tanto os torcedores estão pedindo a saída do Oswaldo. O Oswaldo, que tá fazendo lá o trabalho dele, não tá não tá nem ligando pra pressão não tá externa. Conquistando muito bem a torcida. Já teve também os problemas, não foi nem problema, foi o Sidorf se impondo um pouco mais no treino, reclamando com os jogadores, montando o time, o Oswaldo só olhando ali. Depois do Sidorf, conversaram com o Sidorf, pediram pra ele não fazer mais isso, mas o Sidorf devia dar bronca agora era no Oswaldo, porque já tá na hora. Quem sabe se o Sidorf não desse uma ajuda aí na escalação do time, na armação do time, não desse um plus a mais. Afinal de contas, claro, o técnico é a autoridade máxima, ele sabe como é que tem que escalar o time, ele sabe o potencial dos jogadores. Meio complicado, mas dentro de campo, somente quem compete, realmente, somente quem tá dentro de campo é que sabe como é que tá a necessidade da armação, por exemplo, de um time. Se os jogadores não estão conseguindo segurar, que troque aí de posição, que avance um, que coloque o outro pra voltar. E quem sabe o Sidorf, com a voz de autoridade dentro de campo, não pudesse ajudar se tivesse uma conversa a mais com o Oswaldo de Oliveira. Vamos seguir falando de Brasileirão, porque ontem a gente também teve Cruzeiro e Portuguesa. E depois de 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro finalmente conseguiu encerrar esse jejum. O time celeste bateu a Portuguesa no Melão, em Varginha, por 2-0, gols de Montijo de pênalti e Souza, e tirou um enorme peso das costas. Nas últimas rodadas foram 2 empates e 5 derrotas, ou seja, apenas 2 pontinhos conquistados em 21 possíveis. Foi o terceiro jogo do Cruzeiro em Varginha. O clube cumpre punição imposta pelo STJD pelo mau comportamento da torcida no clássico com o Atlético Mineiro na última partida do primeiro turno. A Portuguesa, que vinha de uma goleada sobre o Sport por 5-1, quase conseguiu empate, principalmente no segundo tempo, mas desperdiçou muitas chances. Montilho não marcava desde 11 de agosto na vitória sobre o Bahia por 1-0 em Salvador pela 16ª rodada. Com a vitória, a equipe celeste chegou a 39 pontos e subiu para a 8ª colocação. A Portuguesa, por sua vez, com 36 pontos, estacionou no 13º lugar. O time paulista perdeu ótima chance de subir na classificação. Caso tivesse vencido, passaria inclusive o time mineiro. O Bruno Mineiro, que fez uma boa partida sim, jogou ontem muito bem, mas não conseguiu finalização que seria necessária para a Portuguesa conseguir aí alcançar melhores posições na tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro desenvolveu um bom jogo. A gente viu alguns jogadores melhores na partida do que foram na partida anterior. No entanto, conseguiu aí a vitória o Cruzeiro. Vamos esperar para ver como é que a Portuguesa vai se comportar após essa derrota e essa quebra de ritmo aí das vitórias dentro do clube.
Falando em quebra de vitória, vamos falar do Náutico, porque a Ponte Preta superou uma atuação ruim para bater o Náutico na raça, pela 20ª rodada também do Campeonato Brasileiro. Com 2 gols aos 28 e aos 30 minutos do segundo tempo, marcados por Rildo e Marcinho, a Ponte fez 2-1 e voltou a vencer após 6 partidas. Douglas Silva marcou para o Timbu. O resultado representa um alívio para a Macaca na luta contra o rebaixamento. Depois de 2 derrotas e 4 empates, a Ponte quebra o jejum de triunfos e chega aos 37 pontos. O Náutico, que perdeu o embalo após 2 vitórias consecutivas, tem a mesma pontuação, mas leva a vantagem do número de vitórias, 11 contra 9. Ambos os times ocupam a zona intermediária da tabela. A derrota mantém a sina do Náutico de atuar bem longe dos aflitos, mas sem sair com vitória. Mesmo superior durante a maioria da partida, foi a 12ª derrota em 15 compromissos fora de casa. Foram ainda 2 empates e apenas uma vitória sobre o Atlético Goianiense em 7 de julho. O Náutico também é mais um time que está tentando aí reacordar no Campeonato Brasileiro para deixar a zona de rebaixamento bem longe, para não correr nenhum risco. A segunda parte da tabela ali que está realmente com os times com poucos pontos de diferença. Claro que entre o primeiro time da zona de rebaixamento e o Coritiba, existe aí 6 pontos de vantagem, então que dá uma sobrevida a mais para esses times, mas qualquer vacilo, principalmente no dia de hoje, que tem Palmeiras e Curitiba duelando diretamente por 3 pontos, quer aí conseguir respirar, que é o Palmeiras. O Coritiba quer de vez afundar o time palestrino, até porque existem aí uns 3 jogos que o Coritiba quer bater, precisaria ter batido o Palmeiras na final da Copa do Brasil e depois numa revanche, digamos assim, no Campeonato Brasileiro, e não conseguiu. Agora vai ser uma questão mesmo de orgulho, e realmente, se o Palmeiras perder essa partida, vai ficar bastante complicado. O Palmeiras que pode ter o desfalque do capitão, o Marcos Assunção. Coritiba que também tenta se manter longe do Z4, ele é o primeiro time fora do Z4, tá aí querendo manter distância dos times que estão coladinhos neles, para, claro, também respirar aliviado. Vamos falar agora de time carioca, porque tem torcedor carioca muito feliz, tem torcedor de time carioca muito feliz aí, porque parece que ninguém vai tirar esse título do Fluminense não, viu? O enredo foi parecido com jogos recentes do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Pressão do adversário, susto, sorte, mas eficiência para definir o resultado. O time carioca foi envolvido pelo Bahia no primeiro tempo. Diego Cavalieri fez defesas importantes e a trave ajudou mais uma vez. Na segunda etapa, porém, o panorama mudou. Depois de bela jogada, Bruno marcou o primeiro gol e Rafael Sobe selou o placar de 2-0. Com a vitória, o time permanece na liderança isolada com 65 pontos e dá prosseguimento à contagem regressiva na luta pelo título. Agora faltam 9 rodadas. O mesmo número de pontos dá vantagem tricolor para o segundo colocado, o Atlético Mineiro. Vai ter que ser realmente uma zica muito grande para o Fluminense perder esse campeonato. Mas o Fluminense é o time, digamos, do impossível. Ele conseguiu se recuperar de um rebaixamento quase certo. Ele conseguiu subir incrivelmente para a Série A, quando já estava indo para a Série C. Coisas do Fluminense. Coisas do Fluminense, não se explicam, eles simplesmente acontecem. Falando em time carioca, vamos continuar falando. Agora vamos falar do time paulista. Não, vamos começar a falar das defesas dos times cariocas, né? Porque o resto pode colocar tudo dentro de um saco, porque vai ser a mesma coisa. Vamos seguir. A má atuação do Vasco resultou na derrota para o São Paulo por 2-0 em São Januário. Além disso, a derrota deu fim a uma invencibilidade de 10 jogos contra times paulistas no Brasileirão. Com apenas 1 ponto de diferença para o tricolor, o Cruz Maltino está em situação delicada e vê a vaga na Libertadores em risco de forma mais intensa pela primeira vez na temporada. Desde o dia 16 de novembro de 2011, quando empatou com o Palmeiras por 1-1, o Gigante da Colina não era derrotado por um clube de São Paulo na competição nacional.
A equipe entrou em campo para enfrentar os comandados de Ney Franco com 6 vitórias e 3 empates acumulados na atual edição. O resultado deu fim ao número relevante e colocou o Vasco em situação delicadíssima no torneio. Quarto colocado com 50 pontos, o time carioca possui 1 ponto de diferença para o São Paulo e pode deixar o G4 no próximo fim de semana após 54 rodadas consecutivas no cobiçado posto. O São Paulo é o quinto colocado com 49 pontos. Tá aí, vitória decisiva para o São Paulo ontem. Enfrentou o adversário direto pela vaga da Libertadores. O Vasco, que começou bem no campeonato, veio caindo, depois conseguiu se manter aí, oscilando vitórias e empates. Parece que agora essa vaga não vai continuar com ele, não. Então, vamos passar para frente, porque ontem tivemos um jogo emblemático que depois totalmente contra a defesa dos times cariocas. Vamos seguir falando do jogo. Realmente foi o jogo que animou a noite de ontem. Apesar do gol do estreante, gente, Renato Santos, no início da partida, a noite de ontem foi desastrosa para o Flamengo, com a derrota por 3-2 para o Corinthians no Pacaembu. Com um novo resultado negativo, o time acumulou o terceiro tropeço consecutivo, aumentou o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro e confirmou a segunda pior campanha no retorno da competição. Diante de um cenário tão complicado, a palavra rebaixamento voltou a tomar conta dos discursos do rubro-negro carioca, que somou apenas 6 pontos na segunda metade do Brasileiro, nos últimos 10 jogos. A campanha ruim só supera a do Lanterna Atlético Goianiense, que conquistou apenas 4 pontos e foi o único adversário a ser superado pelo Flamengo no retorno. Estacionado nos 35 pontos e ocupando a 14ª colocação na tabela, o Flamengo precisa de uma vitória para se afastar na zona da degola e tirar definitivamente a palavra rebaixamento do seu dicionário nessa reta final de Brasileirão. E com a vitória, o Corinthians é que continua fazendo uma boa campanha nessa competição. O time paulista tem 42 pontos e é o 7º colocado. O time que começou na lanterna da competição, 20º, foi subindo, tá aí, 7º colocado agora e também pensando no Mundial de Clubes. A situação do Flamengo ontem parecia que ia ser feliz, os flamenguistas iam sair felizes do Pacaembu, acabou não acontecendo, o Corinthians virou, mas na verdade as atenções de todos estavam voltadas para o banco de reserva do Corinthians. Zizal mais uma vez estava no banco de reservas, a torcida pediu, a torcida gritou quando o nome dele foi falado e o Tite resolveu não colocar o Zizal em campo. Ele fez orelhas de mercador. Ele simplesmente não escutou a torcida. Estava aí à toa. O Flamengo que começou aí com o gol do Renato Santos, mas depois sofreu um empate, sofreu a virada. O Corinthians ampliou e o Liedson lá no finalzinho tentou tirar aí a vantagem de um placar mais elástico para o time do Corinthians. Como sempre, Liedson no final tentando salvar o Corinthians. Todos os jogos quando o Corinthians, o Flamengo agora é o Flamengo, gente. Porque todos os jogos do Flamengo, no finalzinho, sempre que o Flamengo tá precisando, o Liedson tá lá em campo e faz o gol necessário. Dessa vez não deu, quase deu. O gol dele foi justamente no final, ele fez o gol, o juiz apitou o final da partida. O Flamengo resta esperar a próxima rodada, ver se o time consegue se recuperar e também se manter longe da zona de rebaixamento. Liedson tá lembrando o Diney nos velhos tempos de Corinthians, que entrava aos 40 minutos, fazia o diabo na defesa do time adversário e ainda conseguia marcar o gol, empatar ou virar a partida. Outro jogo decisivo também ontem, claro, que foi o jogo do Atlético Mineiro, que foi derrotado e manteve, como a gente já falou, a distância bem maior para o líder Fluminense. Desfalques de um lado e do outro e, curiosamente, levou a melhor o time com menos titulares em campo. Sem 7 dos seus principais jogadores, o Inter fez valer o fator campo, segurou o ímpeto do Atlético Mineiro, que não pôde escalar 5 dos seus atletas e saiu do Beira-Rio com a vitória por 3-0. Jackson, Fred e Cassiano construíram o placar no segundo tempo. Jô ainda perdeu um pênalti e a chance de diminuir para os mineiros. Com o resultado, o Inter permanece na 6ª posição com 45 pontos. No entanto, beneficiado pela derrota do Vasco para o São Paulo, viu a distância para o G4 diminuir para 5 pontos. O Atlético Mineiro com 56 agora está a 9 do Fluminense e ainda pode perder a vice-liderança para o Grêmio. O tricolor gaúcho pode chegar aos mesmos 56 pontos, no caso o Colorado, pode chegar, caso derrote o Sport na quinta-feira às 21 horas na Ilha do Retiro, mas levaria vantagem no número de vitórias. E é isso aí, o Internacional ontem que
não surpreendeu tanto. Fez os 3-0, foi gols assim quase seguidos já no segundo tempo. O Atlético Mineiro que deve ter ficado surpreendido assim com essa derrota 3-0. O time que tá buscando essa liderança desde o começo da competição. E parece que tá difícil, viu? Parece que realmente ninguém vai tirar esse título do Fluminense. Parece, só parece. Mas é futebol, todo mundo sabe, é futebol, tudo pode acontecer até a última rodada. Exatamente, nós vimos aqui na Copa Piauí, foi bem emblemático. O Flamengo saiu perdendo aí no primeiro jogo e conseguiu a virada e conseguiu levar o título e a vaga para a Copa do Brasil 2013. Vamos seguir, vamos falar agora do jogo do Figueirense. Figueirense que tá afundou na verdade o Atlético Goianiense mais ainda. Os torcedores do Figueirense saíram felizes ontem por ver a vitória por 3-1 diante do Lanterna e Atlético Goianiense, com 2 gols de Rony e 1 de Aloísio. O time catarinense continua na penúltima colocação, agora com 25 pontos, e renova o fôlego na tentativa de fuga do rebaixamento. São 7 pontos de diferença para o Coritiba, primeiro time fora do Z4. Já o Dragão, que marcou com o Diego de Areta, parece condenado. Muitos no clube já admitem que não é possível manter a equipe goiana na Série A e o cenário piora a cada rodada. Com 20 pontos, o Atlético Goianiense está virtualmente rebaixado. A equipe precisa de pelo menos 8 vitórias nas 9 rodadas restantes para continuar na elite do futebol brasileiro. Claro que além dessas vitórias, ele precisa que os times que estão acima dele percam para quem sabe ele consiga se salvar do rebaixamento, mas parece que não vai dar não. Atlético Goianiense, Série B é sua em 2013. Abraça, garota. E vamos ver, vamos falar também de Série D, porque tem notícia boa aí. Tem sim notícia boa. O Sampaio Corrêa jogou ontem, fez o segundo jogo e vejam, claro que venceu o jogo. Um jogo equilibrado, o Sampaio Corrêa venceu o Baraunas por 1-0 e garantiu a vaga na final da Série D. O único gol foi marcado ainda no primeiro tempo por Eloir, de cabeça. Adversário da equipe maranhense na decisão da Série D vai ser o Craque, que eliminou o Mogi Mirim. A CBF ainda divulgará as datas dos 2 jogos da decisão. Lembrando que o Sampaio Corrêa já estava garantido na Série C de 2013 e agora está com todas as chances para conquistar o título da Série D. O Sampaio Corrêa, que era o principal favorito dessa Série D, que estava no grupo que o Comercial A2, no grupo A2 que o Comercial também estava, e infelizmente o Comercial não conseguiu prosseguir, mesmo fazendo 2 bons jogos no final da fase de grupos, mas o Sampaio Corrêa aí já estava mais que classificado, quase que invicto. Eu acho que está passando invicto nessa Série D. Vai aí tentar conquistar o título, porque a vaga na Série C ele já tem. Lembrando que especula-se um possível amistoso entre o Flamengo do Piauí e o Sampaio Corrêa. Possivelmente seja para depois dessas datas que a CBF ainda irá divulgar da final da Série D. E agora sim, vamos falar do Corinthians, vamos falar da possível especulação do Zizal estrear no final de semana, porque faltou muito pouco para ele não entrar em campo ontem pelo Corinthians. Tite pensou em colocar o chinês quando o Corinthians fez 3-1 no Flamengo aos 41 minutos do segundo tempo. Mas a terceira substituição já havia sido queimada 1 minuto antes do gol. Mas o esperado dia da estreia vai acontecer sim nesse Brasileirão. O treinador adiantou que Zizal jogará as rodadas finais do Brasileiro. O próximo jogo do time acontece contra a Portuguesa no sábado no Canindé. E Zizal pode até estrear se o jogo já estiver ganho. Tite conta que o pedido para Zizal se apresentar em campo é geral. Até o elenco alvinegro pergunta quando o treinador, o asiático no caso, vai ter a oportunidade em campo. Há 7 meses no Corinthians, Zizal passou por cirurgia no ombro. Ele foi contratado por indicação do departamento de marketing do clube. Bom, é assim. Mesmo sem jogar, Zizal está em alta com os torcedores. Antes do começo da partida contra o Flamengo, o sistema de som anunciou os 11 titulares e os reservas e o nome do técnico corintiano. E claro que a torcida alvinegra foi ao delírio, chamaram o Zizal, a torcida começou a vibrar, começou a chamar o Zizal também, mas não deu. Quem sabe contra a Portuguesa ele entra em campo e aí o Brasil vai conhecer por que esse chinês veio parar aqui. Vamos ver se ele vai corresponder às expectativas, porque pelo menos antes de entrar em campo ele está sendo aclamado como um craque no Corinthians, né? Vamos ver como é que vai ser a relação final. E mais uma vez, nosso tempo tá curtíssimo, vamos falar das rodadas de hoje. Hoje tem amistoso
Às 15h30, Brasil e Iraque. Brasil de Mano Menezes versus o Iraque de Zico. E a possível escalação, vamos falar rapidinho, possível escalação: Diego Alves no gol, Adriano, Davi Luiz, Thiago Silva e Marcelo. Paulinho, Ramires, Oscar, Kaká, Neymar e Hulk. Vamos ver aí o que o Kaká vai poder fazer hoje. Hoje é que ele vai mostrar por que ele foi convocado e se ele ainda merece espaço nessa seleção. Ainda falando... Não, a gente não vai falar a possível escalação do time do Iraque, não. Vocês pesquisem, esperem a hora do jogo, 15h30, vejam quem são os jogadores do Iraque. Vamos seguir, hoje tem Brasileirão também, 21 horas, Palmeiras e Coritiba e Sport e Grêmio. E é isso, amanhã a gente tá de volta. O programa Universitário Esportivo foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e por Emanuele Messi Madeira. O programa que é uma realização da FM Universitária 96,7. Com direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Amanhã a gente tá de volta, não tem feriado não, e a gente vai trazer todas as novidades do badminton, do que tá acontecendo no Pan-Americano e de todos os outros esportes. Até amanhã! Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.